Olá pessoal, tudo bem? Sou Leandro Flores, criador do Café com Poemas, e hoje tenho a satisfação de dar início ao nosso terceiro episódio de podcast literário Café com Poemas. Café com Poemas é uma ideia, uma marca que reúne publicações, editoriais, as páginas nas redes sociais, site, revistas e vários projetos de inclusão e interação social de artistas e poetas. Hoje temos a honra de bater um papo muito bacana sobre os desafios em manter a poesia em tempo de pandemia, com a escritora, professora, poeta Rita Queiroz. Nascida na Bahia de Todos os Santos, Rita Queiroz estudou letras vernáculas e se tornou professora de língua portuguesa, literatura brasileira e filologia românica. Como poeta, tem os seguintes livros publicados para o público adulto: Velas ao Vento, Confissões de Afrodite, Encanto de Borboleta, Canibalismo e Colheitas. E não para por aí. Também organizou coletâneas, publicou em diversas revistas literárias e antologias no Brasil e no exterior, além de estar no quadro de duas academias, Academia Virtual de Arte Literária, AVAL, e Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil. Lembrando que esse conteúdo estará disponível em nosso site, cafécompoemas.com, e em nossa página no Facebook. Se você gostou, comente, curta, compartilhe com seus amigos e vamos conferir aí esse bate-papo maravilhoso com essa poeta baiana arretada Rita Queiroz. É uma satisfação enorme, assim, poder estar, né, novamente. O do último encontro que a gente teve, acho que foi presencial, né, Leandro? Foi em 2019. Foi presencial. Mas foi presencial, foi bom, né? Exatamente. Mas tá válido, né? Com certeza. Nesses tempos a gente tem que usar da tecnologia mesmo, né? Não tem como a gente marcar nada presencial, porque ainda está muito arriscado. Sim. É porque a humanidade tem que fazer esse sacrifício, né? E a gente, às vezes... Deixa eu colocar meu óculos aqui, senão não vou enxergar ali os... a gente não consegue, às vezes, né? Assim, com todos os empecilhos, assim, com todas as coisas ruins, né, que essa pandemia nos apresentou, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque o tema é sobre o meio de comunicação em si. E esse desafio mesmo, assim, né, de você poder encontrar uma brecha, né, para poder você não deixar que sua poesia morra, sua poesia desvencilhe de alguma maneira, né? Então, exato. Assim, ao mal terrível da pandemia, que isso aí não pode se justificar, né? Porém, tivemos outras formas, né, de, vamos dizer assim, de autossobrevivência, inclusive poética, né? A gente está conseguindo, né, na verdade, sobreviver a isso tudo, porque a gente conta hoje com essa tecnologia que tem permitido que a gente possa entrar em contato com pessoas que estão tão distantes da gente, distantes geograficamente e distantes pela questão mesmo do isolamento que foi, né, imposto. Então, a gente pode contar com essas tecnologias. Eu acho que há 100 anos, quando houve a outra pandemia, né, a gripe espanhola, não se tinha isso. Então, verdade. As pessoas tiveram de realmente... Claro que não havia tanta necessidade do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem também outras necessidades e as redes sociais, essas novas tecnologias ajudaram. Eu acho que ajudaram e têm ajudado bastante. E assim, aí quando surgiu o terceiro episódio, eu falei, vou falar com Rita. Era para ser a semana passada, né? Infelizmente não deu certo, mas eu tive que viajar. Mas aí estamos nós, né? Isso que importa, que a gente vai nos conhecendo, batendo um papo. Tem algumas participações aqui, legal, que depois eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu já começo dizendo assim, gostaria de saber como está sendo esse desafio, né? Como poeta, como escritora, como você está lidando com a tecnologia? As redes sociais, você falou dessa questão. Então, quando eu me vi em casa, sem poder viajar, sem poder sair, né? Então, respeitando o isolamento, porque essa questão também da gente entender aquele momento, entender o momento que ainda vivemos e aceitar, né? Então, são limitações que foram impostas que a gente tem que entender que são momentâneas, elas não vão durar para a vida toda. E aí, naquele momento que eu comecei a fazer, eu comecei
a participar de vários grupos no Facebook, a gravar vídeos recitando poemas. Às vezes eu só era a minha voz, eu fazia só a voz e fazia edição daquele poema, colocava imagens, mas não aparecia a minha pessoa, né? Mas em outros momentos eu também gravava comigo mesma, assim, fisicamente, postando nas redes sociais. Aí eu comecei também um projeto que eu vi no Facebook, que era Poesia na Quarentena. Então eu comecei a gravar vídeos recitando poemas de outras autoras, porque já que era no grupo do Mulherio das Letras, tinha que ser sempre texto de mulher. Então eu pegava texto de várias autoras, e cada dia eu ia postando, fazia um vídeo e postando nas redes sociais. E tem uma colega também da UFES, né, onde eu trabalho, que ela é do núcleo de leitura, e ela também me convidou para gravar vídeos para mandar para o núcleo de leitura. Então eu comecei a gravar com poemas de ex-alunas, por exemplo, que são escritoras, que têm livros publicados. Aí começava, enviava para ela postava lá nas redes sociais do núcleo de leitura. E aí eu comecei a inventar mil coisas para poder ir, né, ocupando aquele tempo todo que eu tinha, escrevendo. E aí também eu já tinha começado o projeto desde janeiro, né, antes de começar o isolamento, né, de fato. Sim. Eu já tinha começado o projeto de um novo livro, que é o Velas ao Vento. Então eu já estava em janeiro eu já tinha concluído ele, já estava todo organizado. Aí mandei para uma pessoa fazer o prefácio, aí a pessoa só me entregou no dia 2 de fevereiro, né? E aí fiquei cobrando, cadê o texto, para poder mandar para a editora. E aí mandei para a editora, e ficamos, né, aguardando o livro, o resultado, nessa de correção, de revisão e tal. E aí em abril o livro ficou pronto, final de abril, mais ou menos, eu acho que eu recebi o livro. E aí agora o que é que eu vou fazer? Aí eu fiz um evento virtual, né, fiz uma live no Instagram para lançar o livro. E assim, nesse meio tempo também, eu comecei a escrever um outro livro destinado ao público infanto-juvenil. Então, tudo isso que eu fazia, de estar nas redes, de estar postando, de estar gravando vídeo de historinha também para colocar no meu canal do YouTube. Eu escrevi um livro infanto-juvenil, um livro que se chama Bordado de Sonhos. Então, aí nesse período também, foi em abril mais ou menos que eu comecei a elaborar ele. E aí depois mandar para uma ilustradora fazer as ilustrações e tal, né? A ilustração demora um pouco. Aí esse livro ficou pronto, ele ficou pronto no início de julho, e fiz o lançamento nesse Instagram, né? Um dia de domingo de manhã, que é horário para criança, né? Aí fiz o lançamento, foi muito legal, fiz uma produção. Foi logo no início da pandemia, né? Eu me lembro. Foi em julho, esse lançamento foi em julho. O de Velas ao Vento eu lancei em maio, né? No dia 22 de maio eu lancei Velas ao Vento. Porque eu fiquei agora, a gente ficou assim muito porque era uma quarentena, né? A gente tinha uma quarentena, vão ser 40 dias. E esses 40 dias eles foram dobrando, triplicando, quadruplicando, e a gente já tem 365 dias, né, de sair. Então, tinha que ser mesmo virtual, porque a gente ficou aguardando, né? Vai ter presencial, vai liberar, não vai liberar. Então, foi aquela coisa que depois liberou para 50 pessoas. Mas aí muita gente já ficou receosa de fazer um evento, né? E alguns amigos começaram a ter Covid. E aí eu digo, olha, eu vou fazer só nas redes sociais mesmo, é melhor. E aí divulgando. Mas o livro ficou pronto, né? E aí depois eu comecei a divulgar também. E fora isso, Leandro, eu comecei a participar muito, né, de tudo quanto era coisa que... Eu sempre estou acompanhando. Assim, publicações coletâneas. E aí eu começava a saber e começava a participar. Aí, por exemplo, tem um projeto muito legal que eu comecei a participar, que é da editora Pragmata, de São Paulo. Primeiro foi Poetas pela Paz, né? Aí eu vi a chamada, aquilo me interessou muito, que justamente falando dessa questão da pandemia, então escrevendo também sobre isso, aquele momento que a gente estava vivendo, o que a gente estava sentindo. Então eu participei desse Poetas pela Paz. Depois veio
Vamos Triunfar, também pela Pragmata, que era justamente isso, a gente ter essa esperança, né? Então a gente estava vivendo aqui, mas tem a esperança de que a gente vai superar isso. Aí o nome do livro é Vamos Triunfar. Depois a editora lançou Poetas pela Paz 2. E um outro projeto que eu queria muito ter participado, porque eu já conhecia, mas eu não tinha participado do primeiro, que foi Mulheres pela Paz. Então teve o primeiro em 2018. Aí quando eu soube já tinha passado, mas eu achei muito interessante o projeto, a proposta. E aí quando foi no ano passado, 2020, quando lançou, né, de novo Mulheres pela Paz, aí eu falei, eu tenho de participar desse, eu não posso ficar de fora dessa segunda edição. E aí mandei meu texto foi aprovado. E assim, a organizadora é uma brasileira que vive na Alemanha, né, e ela tem esse projeto, esse projeto que se chama Mulheres pela Paz mesmo, lá na Alemanha, e reúne mulheres, né, do Brasil, da Europa, em torno dessa questão da paz, né, da violência, sobre violência também, não violência contra as mulheres. E aí eu participei com ela no ano passado, tinha uma chamada que ela fez, né, que era ouvindo a voz da mulher, né? E aí eu participei, foi um áudio. Esse áudio ela está trabalhando para um documentário. Foram várias mulheres, que eu falei dos meus projetos, falei dos meus projetos de pesquisa, por exemplo, na universidade, que eu trabalho com documentos, que é sobre defloramento de meninas, de jovens no início do século XX, quer dizer, era uma violência também. Alguns casos não era um estupro especificamente, mas era uma sedução, era um engano que levava essa jovem a manter relações sexuais com aquele rapaz, em troca de alguma coisa. É um estudo que você está fazendo ou um livro? Desculpa, eu já tenho um livro sobre isso, já publiquei um livro em 2018, que se chama assim, Manuscritos Baianos do século XVIII ao XX, 2 pontos, autos de defloramento, e eu tenho vários artigos sobre esses documentos, né? São documentos jurídicos, são documentos da promotoria pública, manuscritos que estão lá no Centro de Documentação e Pesquisa da UFES, né, o CEDOC, e são do início do século XX. Eu trabalho até 1910, os documentos que eu trabalhei até 1910. Agora, algumas alunas têm trabalhado com documentos já, né, de 1914, tem uma orientanda agora que está trabalhando já, pegando um período mais posterior, 1936, para verificar outras questões também, né? A questão também do vocabulário, que vocabulário é, porque a gente tem aí nessa primeira década do século XX, ainda assim, você que é da área de direito, né, Leandro? E assim, aí aparece muito a ofendida, né, o ofensor, e não se chama assim vítima, mas se chama ofendida. Sim. Uma terminologia que vem muito ainda da época do Império, né? Pedir mercê, pedir real mercê, como se ainda estivesse se dirigindo ao imperador. Uma linguagem um pouco arcaica ainda, né? Uma linguagem ainda. E ela está trabalhando, vendo se esse documento de 1936 se já aparece alguma diferença, né? Se já tem alguma diferença. Embora eu tenha visto documentos já dos anos 60, uns que eu tinha, dos anos 60, que ainda aparecia o termo deflorada, né? Deflorada, ainda aparecia defloramento também, que não se usa mais, né, agora, mas no final dos anos 60 ainda encontrei documentos que falavam de defloramento. Sim, bacana. Mas assim, você começou sua carreira literária mesmo em 2015. Isso. 2015, né? Até então você escrevia e pesquisava mais sobre esses temas que você... todos os meus textos acadêmicos, né? Os textos técnicos, né? Da área das letras, porque eu sou professora universitária, então eu tinha feito mestrado, doutorado, então eu vinha dessa carreira acadêmica. E não tinha publicado nada ainda de literatura, assim, texto meu, né? Texto literário produzido por mim.
estudava literatura, porque, por exemplo, no mestrado eu estudei um poeta baiano chamado Arthur de Sales, que ele morreu em 1952, e aí eu trabalhei com os textos dele, manuscritos, né, os impressos, aquilo que ele tinha deixado inédito, por exemplo, que ele não tinha publicado, que ele, na verdade, ele só publicou um livro de poemas, do Arthur de Sales, em 1920, que foi um livro que os amigos ajudaram ele a publicar, porque Arthur de Sales tinha muito filho, né? Tinha filho, era professor. Então, professor, como sempre nesse país, é pobre, né? Então, ele não tinha... Infelizmente. Pois é, infelizmente. Então, ele não tinha muitas condições e aí os amigos ajudaram, ele publicou esse livro. E ele publicou um outro livro, mais outros 2 livros. Um é um poema regional, que se chama Sangue Mal, e o outro é O Ramo da Fogueira. E ele fez muitas traduções. O Arthur de Sales traduziu o Macbeth de Shakespeare, né? E até hoje essa tradução é considerada a melhor tradução que já foi feita para o português, né? Do Arthur de Sales. E ele foi membro da Academia de Letras da Bahia, um dos fundadores da Academia de Letras. Agora, ele publicava muito em jornais e revistas literárias, né? Então, era o costume da época, né? As pessoas publicavam muito em revistas. Exatamente, jornais. Porque livro nós publicamos no Facebook. Livro foi sempre caro no Brasil, então ele publicava muito nas revistas, nos jornais. Os jornais tinham aquelas colunas destinadas, né, aos textos literários, publicava muito. Então eu fui atrás desse material para fazer a minha dissertação. Isso de alguma forma te inspirou, assim? Sim, claro, né? Isso vai inspirando, porque a gente vai lendo. Embora o Arthur de Sales ele fosse parnasiano simbolista, né? Que é aquela linguagem mais rebuscada. Ele escreveu muitos sonetos, então eu trabalhei justamente com os sonetos. E o soneto é um estilo muito tradicional, muito fixo, né? Um pouco amarrado, né? Assim. Muito amarrado. Você tem os 14 versos, né? São 4 estrofes, 2 de 4 versos, 2 de 3 versos. A questão das rimas, metódico, a questão da métrica. Isso. Então, você diz, Rita, em uma entrevista à revista Voo Livre, que a escrita te salvou de uma depressão, assim, né? Como se deu isso? Me fala assim sobre esse processo aí da poesia ter esse papel aí de cura, né? E autocura, sei lá. Pois é, você falou 2015, né? Em 2015, teve um rompimento de um relacionamento de quase 12 anos, e aquilo ali me impactou bastante, né? E aí eu comecei a escrever, postando nas redes sociais, no Facebook, naquele momento. E como as pessoas começaram a gostar, aquilo foi até me motivando também. E aí eu escrevia porque quando eu escrevia eu me sentia bem. Aquilo ia expurgando tudo que eu estava sentindo, né? Tudo que eu... naquelas noites de insônia, então escrevendo, aquilo ia me dando um vigor. Um gás, né? Um gás, exatamente, ia me trazendo ânimo para seguir. E como as pessoas foi tendo uma boa receptividade, porque as pessoas foram gostando, comentavam, né? Aí comentavam nas redes sociais, ex-alunas, ex-alunos. E ali, poxa, o primeiro texto mesmo que eu postei no Facebook, e aí alguém falou assim, poxa, que lindo! E era uma coisa assim, muito específica minha do que eu tinha vivido. Aí quando a pessoa falou assim, poxa, eu digo, se tá tocando alguém é porque tá sendo bom. Então não é só porque tá me fazendo bem, mas tá fazendo bem para outras pessoas, que as outras pessoas estão gostando. E aí eu comecei a escrever, e esses comentários todos, aí umas ex-alunas começaram a conversar comigo, para a gente pensar na questão de autoria feminina, para a gente direcionar para isso, né? E aí criamos o grupo, né, Confraria Poética Feminina. Em julho de 2015 criamos o grupo, e justamente reunindo assim mulheres que escreviam, mas que não
que não mostravam, que deixavam engavetado, porque desse grupo assim inicial só tinha umas 2 ou 3 que já tinham publicado o livro solo ou publicado em alguma coletânea. A maioria era todas que não tinham publicado, todo mundo assim inédito, né? Todo mundo. E aí a gente resolveu fazer um livro da confraria. Resolvemos fazer um livro, a nossa primeira antologia, a nossa primeira coletânea, e o nome a gente deu justamente Confraria Poética Feminina. Aí o livro, no processo de fazer o livro, a gente começou em 2015, o livro ficou pronto em 2016, em julho, quando a gente fez o lançamento. E naquele momento foram 12 autoras, cada uma com 10 poemas, é um livro com 120 poemas, né, uma coletânea com 120 poemas. E que foi também um estopim para que eu continuasse, né? Estar na confraria foi aquele mote também que me ajudou a continuar, porque é um grupo que uma ajuda a outra, uma incentiva a outra, Sim. uma vai... essa comunhão de ideias, motivando, né? Essa interação. Motivando. Exato, não é só não só o que a gente publica do grupo, mas como a gente incentiva uma a outra a participar das atividades todas que estão acontecendo, né? De outras coletâneas. E dá apoio também a quem está começando, né? Sim, dá apoio a quem está começando. Aí, por exemplo, você falou das academias, né? Então, assim, eu acabei entrando na academia, uma academia recém-criada, que é a Academia Internacional de Literatura Brasileira, que é a ILB. E aí eu fui incentivando as meninas também da Confraria Poética Feminina a entrarem. Então a gente tem no grupo as nossas coletâneas e tem também quem já publicou seus livros solos. E isso a gente vai incentivando. Por exemplo, ontem eu fiquei sabendo de uma outra academia que estava sendo criada, que é a Academia Internacional Mulheres das Letras. E aí esse a gente tem um grupo no Facebook, eu coloquei lá a informação. Só que a maioria de nós somos professoras, e aí estamos assim todas nesse momento assim de muita atividade agora com a volta às aulas, né? Quem trabalha com ensino fundamental e médio, no caso da universidade não, que a gente já teve um semestre remoto no ano passado, mas no ensino, né, nas escolas do ensino fundamental e médio ficaram sem aulas, né? Agora voltou tudo. Então muitas delas estavam assim super assoberbadas e acabaram não entrando. Mas entramos 3 nessa nova academia, que é a Academia Internacional Mulheres das Letras, né? Então já tem mais uma academia. Sim. Quando a gente sabe também das coletâneas, principalmente quando são coletâneas que são destinadas a uma autoria feminina. Então vão acontecer, agora estão acontecendo 2 que estão abertas, que é Olhar Feminino e a outra é Universo Feminino. Então, todas as 2 são organizadas por brasileiras, mas uma brasileira que vive na Itália, que está organizando esse Universo Feminino, e a outra brasileira que vive aqui mesmo no Brasil, que está organizando Olhar Feminino. Então aí eu já vou incentivando, já vou mandando para as meninas, para todo mundo, que mesmo que não está na confraria, outras amigas que escrevem, eu vou mandando as informações para essa participação, né? Porque ainda a gente discute muito isso, Leandro, essa participação das mulheres, né? Porque ficamos tanto tempo sem participar, a literatura ainda é um espaço masculino, embora hoje a gente tenha essa inserção feminina, mas ainda foi um espaço muito dominado pelos homens. Temos até uma pergunta depois nesse sentido aí, vai ter o nosso momento depois de fazer, mas é mais ou menos nesse sentido. Certo, então eu não vou falar muito não para deixar para a pergunta. Certo. Então eu queria saber de você, Rita, você acha que em meio a tanto caos, né, através dessas aflições que passamos, o poeta, ele está sendo mais ouvido? Estamos transmitindo a mensagem? Ou você acha que a poesia se perdeu no tempo? Bom, eu não sei se estamos sendo mais ouvidos, mas assim, sempre nos momentos de crise, né, a arte nos salva. É a arte que nos salva, seja a arte, seja a música, seja a literatura, né? Seja o teatro, seja a dança. Então, eu acho assim, nos momentos de crise, é a arte que nos salva. Então, a gente vai mostrar, e isso eu li muito, né? Durante esse período, assim,
se não fosse a arte, como a gente estaria sobrevivendo agora na pandemia? Porque você tem um filme para assistir, você tem um concerto para ouvir, você tem um livro para ler. Então, isso foi produzido pelos artistas, né? Os artistas, sejam visuais, sejam, né, da escrita, E a poesia, claro que a poesia também, ela se insere nisso aí, porque as pessoas mais sensíveis, né, elas vão captar tudo isso que está aí à nossa volta e vão transformar em poesia, para que a gente tenha, né, a gente possa suportar melhor isso. Então, quando a gente lê um texto poético, a gente vai se sentir bem, a gente vai se identificar. Claro isso que eu queria perguntar para você. Por exemplo, qual o efeito, né? Qual o efeito que a poesia, a literatura causa no coração das pessoas? Você acha que o poeta tem esse papel de levar um pouco de conforto, de amenizar um pouco as dores do mundo? Sim, de alguma forma. Eu acho que a literatura, a gente vai encontrar, né, lendo ou escrevendo, né, para quem escreve, lendo ou escrevendo, a gente vai encontrar esse conforto, porque a gente vai entender todo esse processo. Então, circulou muito nas redes sociais um poema que foi escrito no século XIX, que falava muito disso, de vai passar, a gente vai ter um novo amanhecer, e falando daquele momento, imagine, escrito no século XIX, mas que retratava tão bem o que a gente estava vivendo agora, situação atual, no século XXI, a situação atual. Então é como a gente pega, às vezes, um romance, ler aquele romance e identificar o que aconteceu há tempos passados, a gente vê, poxa, isso aqui ainda acontece hoje. É quando eu falo dos meus documentos, né, os documentos que eu estudo, quando eu falo a gente tem o estupro, a gente tem os feminicídios, a gente fala, poxa, isso acontecia, né, já há muito tempo, o que é que mudou de lá para cá, o que é que a gente tem aí feito de diferente? E a gente vai, por exemplo, quando a gente fala de literatura também, então o Jorge Amado traz também nos seus romances, principalmente os romances, né, da saga do Cacau, ele vai falar disso, das meninas que eram estupradas, que eram defloradas, ele fala nisso, né, ele fala defloradas mesmo, dos coronéis, de tratar a mulher de forma, né, subjugar a mulher como objeto, a mulher como sua posse. Então a gente vê isso nos romances de Jorge Amado. E o que a gente tem de diferente hoje, né? O que a gente pode comparar essa literatura que foi produzida há 50 anos com o que a gente tem hoje, por exemplo? Então eu acho que o poeta, ele tem esse papel realmente, às vezes, de chamar a atenção também da pessoa, né? Às vezes a gente não está vendo aquilo e alguém escreve e a gente, poxa, por que eu não tinha visto isso dessa forma? Olha como essa pessoa está dizendo isso, como ela está entendendo esse momento. Né? Então, eu acho que o papel é esse também. Ô, Rita, a minha pergunta, né? Vamos fazer agora um momento de participação. Alguns poetas, amigos seus, amigos meus, né, pessoas aí também trilham, né, uma carreira literária e tem também essa trajetória, né. Aí até pedi para eles fazerem uma participação, fazer alguma pergunta, falei que eu estaria hoje, né, fazendo um bate-papo com você. Aí eles fizeram essas perguntas. E eu queria até começar aqui, até coloquei na pauta aqui no final aqui, mas eu vou trazer a pergunta para o primeiro plano aqui, porque já entra dentro do que você estava falando. É de Carlos Exua, né? Carlos Souza, nosso jornalista, Carlos Exua. Sei quem é. Grande amigo, articulador cultural, né? Ele pergunta para você, como você avalia atualmente a literatura baiana feita por mulheres? Ela tem o mesmo espaço e prestígio que é dado à literatura feita pelos homens? Ou essa questão de gênero ainda está mal resolvida na literatura contemporânea da Bahia? Ele pergunta aqui basicamente mais no contexto regional, né? Olha só, na semana passada teve encontro, né, de autoras baianas, um encontro organizado pela Clarissa Macedo e pela Kátia Borges,
pelo projeto da Lei Aldir Blanc. Então a gente vê que esse cenário está mudando, né? Então a gente teve também no ano passado, em novembro, o encontro do Mulherio das Letras, o primeiro encontro do Mulherio das Letras Bahia, que foi organizado pela Lia Sena e outras escritoras também, como a Celina Bezerra. Eu participei também. Então a gente tem percebido essa movimentação, não só na Bahia, como nacionalmente. A Bahia também entrou nesse movimento do Mulherio das Letras, que é um movimento nacional, que foi criado pela Maria Valéria Rezende, que é uma escritora já premiada com Jabuti, que está, né, aí na mídia sempre. Ela é uma ativista, né? Ela vive na Paraíba, vive em João Pessoa, mas é uma ativista e está assim. Ela não é paraibana, ela é paulista, né, mas veio para João Pessoa. Então ela tem uma bagagem muito grande das suas vivências, porque ela é religiosa, né? Ela é freira, então ela tem uma bagagem também dos movimentos sociais, dos movimentos que ela participou. Então a Maria Valéria criou também esse movimento chamado Mulherio das Letras, que hoje ele já extrapolou as fronteiras do Brasil, né? Está na Europa, está nos Estados Unidos. Então no Brasil cada estado tem o seu grupo. Isso foi criado em 2017, né? Aí a gente veja que a Confraria Poética Feminina, a gente criou a Confraria em 2015, né? Pensando justamente em discutir autoria feminina, esses espaços que a gente tem, que a gente não tem. E esses movimentos todos a gente vai driblando esses bloqueios que ainda existiam. Então, por exemplo, em 2017, a Confraria Poética Feminina teve um espaço no Encontro de Literatura Baiana, que é um encontro organizado na Academia de Letras da Bahia, pelo professor Leito Fonseca. É o curso Castro Alves e o Encontro de Literatura Baiana. E a confraria teve, assim, uma mesa da confraria. Foram 2 mesas da confraria, né? Lançamos livros, houve a participação individual também de algumas das integrantes. Então, assim, vendo justamente esse movimento. E, fora isso, as publicações que estão acontecendo. Então, nesta segunda-feira agora, foi lançada uma coletânea chamada Descuidosa de Sua Beleza, organizada pela Nívia Maria Vasconcelos. E essa coletânea reúne, né? Ela tentou abarcar, assim, 100 anos de literatura baiana, digamos, mas ela concentrou em Feira de Santana e região, né? Eu sou a única que não nasci em Feira de Santana, não sou do interior, nasci em Salvador, tá lá, né? Ela colocou, a única que tá aqui que não nasceu no interior foi Rita Queiroz, que sou eu. Mas, assim, reunindo várias gerações, né? Ela homenageia 4 poetas feirenses já falecidas, que foi a Georgina Erisman, a Julieta Carteado, a Jacinta Passos, que não é feirense, é de Cruz das Almas, e uma outra, eu acho que o livro está aqui, e uma outra escritora, esqueci o nome agora. E são as falecidas. Depois, as que estão vivas, a gente tem de 1954, autoras nascidas de 1954 até 1999, que é a caçulinha, que é a Júlia Suzarte, que é uma menina de um distrito de Feira de Santana, que é Maria Quitéria, e que começou fazendo sucesso nas redes sociais, né? Foi parar no programa da Fátima Bernardes, né? No encontro. E uma menina, um amor de menina, né? E ela continua, ela conseguiu publicar seu livro, e ela continua aí nas redes, né? Atuando aí nas redes e postando. Então, a Nívia convidou essas autoras, ao todo são 23 autoras no livro, tentando. Então, a gente tem isso. Tem uma outra coletânea que foi feita pela editora Caramurê, que foi lançada na Flipelô de 2019, que é Mulheres Baianas, Escritoras, Poetas, um nome assim, que tem, não sei se umas 50 autoras, mais ou menos, eu não me lembro o número de autoras nessa coletânea. Então, a gente tem percebido isso, essa movimentação. Porque o que acontecia antes também? As mulheres tinham vergonha, né?
iam e guardavam, elas ficavam assim envergonhadas, por quê? Porque geralmente eram os homens que dominavam e eles diziam assim, isso não presta, e elas se Exatamente. traíam, né? E hoje não, hoje a gente tem assim uma participação maior, um envolvimento maior, por conta também dos movimentos que foram acontecendo. Então, em 2018 também a FLIGE, né, que é a Feira Literária de Mucugê, foi também só para mulheres, homenageando a Conceição Evaristo, que foi a estrela principal, mas homenageando também outras escritoras, como a Lívia Natália, né, e algumas da confraria, como eu também estava lá, certo? E quando eu cheguei em Mucugê, eu fui vendo as fotos dessas autoras pelas ruas, né, espalhadas pelas ruas. Falei, nossa! Aí quando eu vi também, eu disse, poxa, que bom. Eu vi no Facebook. Hein? Você viu? Eu vi no seu Facebook. Pois é, então alguns movimentos, né, algumas festas e feiras literárias têm feito esse movimento desses convites para as escritoras, não só as baianas, como de outros estados também que participam, mas a gente tem visto isso. E a literatura baiana está ganhando esse espaço, porque a gente tem essas escritoras aí, né, como a Clarissa Macedo, a Lívia Natália, a Jovina Souza, Lia Sena, né, Lu Oliveira, e a gente vê assim, de regiões diferentes. Então, por exemplo, a Lu Oliveira e a Lia Sena estão lá no sul, né, na região de Ilhéus ali, na movimentação. Elas criaram até uma revista chamada Vixe Bahia. Não é uma revista só para mulheres, né, não é só publicação de mulheres, mas há um espaço bastante interessante para a publicação de autoria feminina. E tem uma brasileira que vive na Alemanha há 25 anos, que ela criou no ano passado a revista chamada Ser Mulher Arte, que é destinada só para publicação feminina, só autoria feminina. Então a gente tem visto crescer esses espaços, né? Isso é importante. Isso é importante. Rita, você também é uma escritora, né, que além de trilhar por outros caminhos de temática, né? Eu quero até fazer uma pergunta para você nesse sentido depois, mas assim, você também tem se dedicado à literatura infanto-juvenil, né? Sim. Aqui nesse sentido, tem uma pergunta aqui do nosso amigo poeta, né? O escritor poeta de Condeúba, da minha terra, Condeúba. Inclusive ele é um dos meus padrinhos na literatura, né? Foi ele que me incentivou a escrever, a publicar, que é o Antônio Santana, um grande poeta lá de Condeúba. Ele perguntou para você assim, como incentivar adolescentes e jovens a escreverem em um tempo tecnológico que enfrenta uma crise sanitária, financeira e econômica no Brasil? Eu sabe que eu conheço Condeúba porque eu fui Condeúba em 2002. Sim, você já me disse. Eu fui dar umas aulas lá pela UNEB, né? Eu chamava UNEB 2000. Sim, e eu estive lá em Condeúba, foram uns 2 meses mais ou menos. Inclusive eu estudei naquele colégio. Eu fiz pedagogia lá. Eu estudei, não sei se foi na sua época, né? Mas eu estudei, acho que foi em 2012, 2011, não me lembro do ano exato. Eu fui antes, eu fui em 2002. 2002, ó. Nossa. Muito tempo. Então, assim, como a gente fazer isso realmente é difícil hoje, né? Incentivar. Mas eu tenho visto nas redes sociais também muitos jovens, e, por exemplo, os exemplos que aparecem. Então, a Júlia Suzarte é um exemplo disso, né? Uma menina que ela começou a postar lá, e ela faz assim, ela faz os textos assim no papel e vai, né? Porque ela não tem muitos recursos, né? Então ela escreve naquele papel, faz a foto e posta. Alguém segurando aquele papel ali com o texto dela, e aquilo vai, né? Vai rodando o mundo, vai circulando por aí. Tem umas 2 semanas que uma menina de 13 anos me procurou no Facebook, me procurou pelo Messenger, mandou uma mensagem para mim, que ela tem 13 anos, que ela escreve, se eu poderia ler os textos dela. Então veja que a gente tem esses jovens que escrevem, que gostam de poesia. E aí eu já mandei texto para ela, ela já manda para mim, a gente já conversa. Agora, claro que
uma grande maioria não se interessa mesmo, né? Uma grande maioria, a gente vive trabalhando sempre como eu sou professora, se eu tenho uma turma de 40 e 10 que se interessam, então eu já salvei, né? Eu salvei 10 ali. E eu vejo também, por exemplo, agora que a gente não está tendo por conta da pandemia, mas as oficinas, eu já participei de oficinas também nas feiras literárias. O Festival Literário de Feira de Santana, por exemplo, FLIFES, que sempre acontecia em setembro, tinha oficina e eu via, né, a participação de jovens nessas oficinas. Aí eu estava lá, eu era a coroa lá no meio dos meninos lá, mas era interessante isso, porque a gente vai trocando, né? Como eles chegavam ávidos por essa informação, porque escrevem. Participei de algumas oficinas também pela FUNSEB, e aí tem um menino também, agora ele já está mais, né? Foi em 2018 isso? 2018? Foi. 2018, agora ele já está com 18, 19 anos, mas ele tinha 16 anos naquele momento, e ele assim, muito entusiasta. Ele disse que ele entrava no ônibus e declamava poesia, como a gente viu agora outro dia uma matéria que passou de um rapaz, né, no ônibus em Salvador, que ele só com 19 anos, ele entrava no ônibus, né, e declamava poesia e pedia qualquer coisa, se não tivesse nada, podia dar um livro para ele. Então, ele, né, e morando num lugar, né, as condições dele de vida, as condições difíceis, e isso, a gente vê como ainda existem jovens que se interessam, que gostam. Agora, o incentivo, eu acho que muito tem vindo das redes sociais. Eu acho que as redes sociais hoje têm feito esse papel mesmo, porque eu vejo jovens participando desses movimentos, publicando, postando seus textos. E aí, às vezes, como essa menina de 13 anos, ela é aluna, ela é estudante de escola pública, então ela me encontrou e me procurou e começou. Maravilha, né? Isso é importante. Esse reconhecimento. E qual é o nosso você papel? passa a ser uma referência, né, assim, de... Mas qual é o nosso papel, né, Leandro? A gente não pode desestimular. A gente não pode dizer assim, isso é feio, isso está errado. Não. A gente, sabe? A gente tem que acolher. Uma menina de 13 anos. Uma menina de 13 anos, o texto dela é um texto de uma menina de 13 anos. Então, eu não posso exigir que essa menina escreva como um adulto de 30, de 40 anos, né? Então, a gente percebe assim, é um texto bem simples, mas é um texto de uma menina de 13 anos que está colocando o que ela sente. Aí outro dia ela mandou um texto para mim que era sobre amizade. E aí, poxa, que coisa linda aquilo ali, né? Era muito puro, um texto puro, de uma, sabe, ingênuo, daquilo que ela está sentindo, mas isso é importante. E a gente não pode desestimular. Exatamente. Continue escrevendo, mande mais textos para mim, eu vou adorar ler. Porque se a pessoa, né? São essas coisas que fazem sentido, né? Qualquer obstáculo que a gente coloca, a pessoa vai se bloquear. Por que aconteceu isso comigo? Eu, até em jovenzinha, que eu estava começando, escrevendo e tal, alguém disse assim, esse texto está ruim. Aquilo me bloqueou durante muito tempo. Então a gente não pode fazer isso, né? Aí a gente depois que a gente vai colocar para fazer, se tiver algum erro de gramatical que a gente corrige depois, mas a gente vai deixando fluir. Escreva. O importante é escrever. Né? A gente tem muito contente. A gente tem um movimento do movimento cultivista jovem, né? Que também faz um papel muito importante. Isso é aquela coletânea que eu participei, Café com Poemas, que né, você fez o concurso que era justamente para estudantes, para adolescentes. Isso é importante. A gente recebeu muitos poemas, muitos textos, né, de outros jovens, assim, mas infelizmente a gente não pôde colocar todos, né? Porque o espaço, sabe que o espaço para publicação é muito complicado, é um pouco inacessível, caro, às vezes a impressão, né? Então, assim, a vontade da gente é colocar todos os poemas, incentivar as pessoas a fazer um misto, mas a gente, infelizmente, teve que escolher, né? Infelizmente é isso. Porque quando a gente pensa assim, quando é a publicação física, o livro, isso tem um custo muito alto, né, ainda no Brasil. Então, a gente precisa... E aí, agora, as publicações, né, eletrônicas,
facilitado bastante, né? Os e-books têm facilitado muito. É uma outra coisa também importante. Isso. Né? Porque aí você colocou lá nas redes sociais, alguém lê. E quando a gente pensa, essa semana mesmo, essa questão mesmo de se perguntar isso, eu estava falando, como o Brasil é um país de dimensões continentais, às vezes a gente publica um livro aqui, e se a gente não tem uma rede de distribuição, esse livro fica restrito aqui ao nosso lugar, né? E com as redes, não, às vezes você posta um texto. Essa semana eu postei um texto que está no meu livro, mas a editora fez uns cardzinhos. Aí eu postei nesses grupos. Poxa, muita gente já viu, já comentou. Aí já colocaram, né, pessoas não só do Brasil, como de outros países também. Aí isso aqui é importante, porque vai circulando, alguém vai lendo e vai... É porque o livro, às vezes, ele fica restrito, né? Quando a gente pensa no livro físico. Eu adoro o livro físico, né? Claro. Pegar o livro, cheirar o livro, né? Você passar as folhas... Mas, não tem preço, né? Não tem preço, isso não tem preço, mas esses custos também, quando a gente pensa nessa ampla divulgação, as redes sociais, elas têm feito esse papel. Sim. Ô Rita, mais duas participações, na verdade mais 3 participações aqui. Eu vou ler duas perguntas que são mais ou menos parecidas, e aí você vai... assim, na resposta você fará as devidas distinções, né? Certo. Uma é de Aldelina Macieira, nossa poetisa baiana, né? Aldelina. Ela perguntou para você assim, qual a maior dor de um poeta em tempo de isolamento social? E uma outra, já emendo já a outra pergunta, da Priscila Mancusi, que é uma poeta também que nos acompanha, está no grupo lá do Movimento Cultivista Café com Poemas, é a nossa coordenadora também lá em Sorocaba, São Paulo, do Movimento Cultivista Café com Poemas. Sim. E ela perguntou para você assim, com tantas perdas que estamos vivendo, como você consegue inspiração para continuar a escrever? Bom, primeiro da Aldelina, né, eu vou emendar as duas. É a maior dor do poeta. Para mim, é não poder abraçar, né? É nesse momento, a gente se vê aqui na tela, eu tenho meus colegas, que a gente faz reuniões assim virtuais, para matar a saudade, porque a gente não pode se encontrar. Então, para mim, a maior dor é essa dor de não poder estar junto, de não poder abraçar. Contato, sabe? Calor humano, né? Olho no olho. Exatamente. Essa é, para mim, a maior dor. E como eu acho que essas dores, essa dor do afastamento, essa dor das perdas também, nos faz escrever, porque eu acho que a gente escreve também, eu sou muito movida pela questão mais negativa, né? Às vezes uma dor, aquilo ali me corrói de um jeito que aí eu só me sinto bem escrevendo. Então, eu lembro que eu escrevi um texto ano passado, um poema, que foi assim, nascido dessas conversas, dessa questão da política, dessa questão da ditadura, da gente pensar numa volta de uma ditadura, né? Eu não vivi, mas eu sei o que aconteceu, eu sei porque eu leio, o que eu li, né, das coisas, e a gente pensar nisso, aquilo me atormentou de um jeito que eu passei a noite, né, de manhã eu cheguei e escrevi o texto, um poema que eu falando sobre isso, né, e juntei tudo com a pandemia, com essa questão da gente pensar numa provável, né, limitação ainda maior dos nossos direitos, porque é isso que a ditadura provoca. E o poeta ele precisa estar preocupado com essas questões sociais, né? Isso, exatamente. Acho que mesmo que ele não queira, que não goste de política, né, mas assim, as angústias do mundo, elas nos afetam, né, de alguma maneira. Às vezes eu quero escrever sobre determinadas coisas, eu como poeta quero escrever sobre determinadas coisas, sabe? E são muitas coisas, são ebulições de sentimentos. Exato. Né? E você vai falar, não, mas eu só escrever sobre isso, só sobre política também não é bacana. Você tem que variar, né? Ao mesmo tempo você precisa passar. Exato. Essa questão das perdas. Aí outro dia eu escrevi um texto que eu falo sobre isso.
que somos números, que sabe que somos números para a igreja, somos números para a política, somos números e assim, só como se fosse estatística, né? 1000 isso, 1000 aquilo, 100, sabe? Eu escrevi um texto que aquilo estava me martelando minha mente, assim, essas questões, né? Essas angústias. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue processar o que vive através da escrita. Sim. Rita, outra pergunta aqui do Carlos Conrado, né? Carlos Conrado, nosso amigo Carlos Conrado, que já foi do Fala Escritor, né? Ele participou do Fala Escritor, com uma trajetória aí. Ele pergunta para você assim, como define a sua poesia? Ao mesmo tempo, eu também faço uma pergunta, já emendo aqui com a pergunta de Carlos Conrado. Eu pergunto assim, porque andei lendo, né, um pouco sobre sua biografia, sobre uma matéria que você escreveu lá na revista Voo Livre, né? E você fala muito sobre suas obras e a versatilidade, né, a versatilidade da sua escrita. Aí eu queria perguntar assim, nesse sentido, né? Você que já transitou entre o erótico e com o livro Canibalismos, né? Da editora Penalux, Confissões de Afrodite também, que é um livro que também traz um conteúdo mais sensual, mais caliente, como diz verdade. Os latinos, nossos amigos latinos. Você também escreve histórias infantis, né? Como o livro Ciranda Cirandinha, vamos brincar com poesia. Inclusive eu achei uma capa muito linda, né? Eu tive contato, acho que, se não me engano, eu tenho esse livro. E você participou recentemente de alguns projetos, né? Inclusive projetos nossos, como você falou. Qual o gênero que você se identifica mais? Aproveitando a pergunta de Carlos Conrado, né? Falando aqui sobre como define a sua poesia. Eu pergunto qual o gênero que te define mais. Olha só, o gênero que me define mais é a poesia mesmo, porque eu escrevo mais poesia, embora eu esteja me arriscando muito na prosa agora, mas o gênero que me define é a poesia. E o que define essa minha poética? Eu acho que eu tenho fase, sabe, Leandro? A primeira fase mesmo é uma fase muito melancólica. O livro Canto da Borboleta mesmo são poemas muito melancólicos, essa questão da dor, né, da separação. Então eu trago muito isso no Canto da Borboleta. E por outro lado, aí eu fui escrevendo também, comecei a escrever canibalismos numa brincadeira. Comecei lá no Facebook, postei lá, o primeiro canibalismo 1, que eu chamei Canibalismo 1. E aí as pessoas ficavam assim, cadê o 3, cadê o 4, cadê o 5? E aí eu fui me empolgando. E assim, no grupo também, na confraria, as meninas começavam a perguntar, porque eu ia escrevendo e postava lá no grupo também, né? Aí elas diziam assim, eu estou esperando o próximo. E eu acabei escrevendo 152 canibalismos, né? Eu ia só escrever, primeiro eu tinha escrito só 5, 10, 20, eu vou parar em 20, fui para 50, depois parar em 100, acabei escrevendo 152. 52. São 152 micropoemas, né, em canibalismos. E Confissões de Afrodite, porque o canibalismo são micropoemas, né, são bem curtinhos. Em Confissões de Afrodite já são poemas mais longos, tem curtos também, mas tem mais longos, com essa temática muito voltada para essa questão. Acho que mulher, a gente pode escrever sobre tudo? Pode. Sim. Então, eu me senti à vontade de escrever, né, sobre essa questão do desejo, né, dessa questão do outro, de estar com o outro, né, nessa conjunção homem-mulher. Eu escrevi muito sobre isso, né? Em Confissões de Afrodite, porque eu acho que a gente pode escrever. E você trouxe a deusa, né, para ilustrar essa. Você trouxe a deusa Afrodite para ilustrar esse momento, né? Exatamente, porque assim, eu tinha organizado uma coletânea, porque quando eu fiz canibalismo, aí todo mundo ficou achando assim, Rita, você dá pro gênero erótico, você tem que escrever mais pro gênero erótico. Aí uma amiga me incentivou a organizar uma coletânea, que eu organizei, que é Nas Teias de Eros, uma coletânea nacional, que foi pela editora Darda. Então são 37 poetas, né,
do Brasil inteiro, tem gente do Brasil inteiro, porque eles fazem nacionalmente, né, publicam lá no site, e aí eu fui recebendo textos de vários lugares do Brasil. Então tem escritores de vários lugares. E aí quando chegou o meu livro solo, eu falei assim, mas agora é a voz da mulher. Eu não vou, porque eu tinha pensado em colocar alguma coisa de Eros, mas eu falei assim, poxa, mas agora é a voz da mulher, que específico, é a mulher que está falando, esse eu lírico aqui é feminino. Então aí eu já tinha escrito assim no caderninho, né? Confissões de Afrodite. Falei assim, depois eu disse assim, esse nome aqui vai ser um título bom para o livro. Aí coloquei Confissões de Afrodite e acho que ficou bom, né? Porque é justamente isso que eu queria dizer, que é a voz feminina, é a voz que está falando ali, né? Que está falando desse encontro, né? Desse movimento, né? Carnal mesmo. Então era a voz feminina. Então por que eu ia colocar Eros lá no meio? Eros tem que ser Afrodite. Você transita entre os secos e molhados, né? Pois é. E aí a questão do infantil foi entrando assim por acaso. Eu fui participar de uma coletânea dessa editora Darda mesmo, que foi chamando para uma publicação que chamava assim, Meus Poeminhas Infantis. Aí eu escrevi, mandei, os textos foram aceitos, aí eu fui gostando de escrever. Mas assim, eu sou de fases realmente, né? Me identifico muito com aquele poema da Cecília Meirelles. Assim, eu sou de fase de ser sua, fase de ser sozinha. Então, assim, aquele momento que eu quero escrever um texto mais, né, apimentado, e aquele momento que me toca mais um texto voltado para a criança. Então, quando eu começo a escrever para criança, eu só escrevo para criança. E aí, quando eu estou escrevendo para adulto, é só para adulto. Né? Excelente. Aí vou mesclando, né? Vou mesclando muito. Isso é bom porque, assim, tem poeta que ele só escreve sobre o amor. Tem poeta que escreve só sobre política. Entendeu? Tem poetas ou escritores que escrevem só determinado gênero. E você transitar, sabe? Você publicou recentemente conosco, né, no projeto de cartas e depoimentos também. Sim. Escreveu as suas cartas lá. Eu sempre gostei de escrever cartas, Leandro, porque quando eu comecei a escrever, eu escrevia cartas para os meus tios que moravam fora, né? Moravam em São Paulo. Então, eu criança, assim, de 7 anos, quando eu comecei a dominar, né, a alfabetização e tal, alfabetizada, e eu comecei a escrever 8 anos, escrevia muito carta. Então, quando eu vi o projeto, eu falei, poxa, isso é tão interessante, ainda mais nesse momento agora que a gente tem só as redes, né, as redes sociais, é só e-mail, é só não sei o quê, e você voltar. Claro que eu queria que fosse manuscrita, ainda aquelas cartas tradicionais, mas infelizmente não pode ser. Mas esse gênero o correio, né? Receber pelos correios. A sensação de receber uma carta pelos correios é maravilhosa. Porque eu sou desse, né? Eu sou uma pessoa que vim desse outro mundo também. Então, eu lembro no Natal, a gente mandava cartão de Natal, né? Escrevia o cartão, mandava para a pessoa, colocava no correio. Os parentes lá que a gente tinha em outros lugares, em casa. Quando viajava, mandava um postal, né? Puxa, quando eu recebi o meu primeiro postal, assim, a pessoa mandou um postal pelo correio. Aquilo ali tão... Além das cartinhas de amor também, né? Os bilhetinhos de amor pois é, na cartinha de amor escrevi poucas, né? Porque já estava mais nessa era tecnológica, mas assim, como isso é bom, né? Você se comunicar dessa forma. E como eu trabalho com documentos antigos, então isso me motiva muito. E eu ainda sou de escrever, eu tenho meu caderninho aqui, é porque tem umas coisas aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Então, o texto que eu te falei né, dessa questão a gente falando de números, o texto se chama Ponto de Chegada. Eu escrevi ele no dia 31 de janeiro. Há muito tempo deixei de acreditar nas pessoas, de seguir os sonhos, de vislumbrar horizontes. Há muito tempo que só vejo números. Nos hospitais, nas igrejas, nos amores, somos apenas números que morrem e são substituídos antes da calada da noite. Há muito tempo que os segredos se foram, partiram desta para uma melhor, me deixaram à deriva,
sem asas, às voltas com o nada. Há muito tempo que as vaidades ainda ditam as regras. Tola ilusão achar que se é maior do que a estrada. Há muito tempo que faltam carinhos, amabilidades despretensiosas. A qualquer tempo, os vermes comem nossas carnes e a eternidade segue implacável. Então, assim, foi uma coisa que me veio também por conta disso tudo que a gente está vivendo, né, das mortes. Então, assim, eu vou acabando um caderninho, vou pegando outro e vou escrevendo, né? Porque eu gosto, embora também no aplicativo no celular, tem um aplicativo no celular que eu também escrevo, de vez em quando, porque se eu estiver sem nada na mão, eu vou e escrevo no celular. Né? Eu agora, também tenho meu caderninho, ninguém mexe nele. Tenho ciúmes. Pois é, eu também tenho. E assim, eu participo de um grupo, Leandro, que se chama Confraria Ciranda Poetrix, que é um grupo de escrita de Poetrix, que são poemas curtinhos, né, de 3 versos. Sim. E eu participo desse grupo. Eu escrevia no caderno também, agora eu estou escrevendo já direto no aplicativo. Né? Porque, como é uma coisa diária, aí eu acabo escrevendo aqui no celular. Mas meus cadernos, eu não abro mão deles, não. Conta disso, eu acho que a ideia, você às vezes, né, vai e volta. E quando você risca aqui, isso aqui fica, o registro fica, né? O que foi que eu risquei, o que foi que eu substituí. Então, o sentimento está ali, né, nos primeiros versos. Exatamente. Você vai lapidando. E no celular, não, você apagou ali, apagou, pronto, já foi. Já era, são textos, vamos dizer assim, artificiais, né? Ele não há um registro. Exato. Rita, infelizmente, a gente vai chegando ao fim. Gostei muito bem, muito da sua participação aqui desse bate-papo, né? Um aprendizado, esses momentos. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, né? Que assim como você, não perderam a inspiração, ou até mesmo aquelas que não sentem mais motivação para continuar a sorrir, a compor. Qual o recado que você deixa para seus leitores, amigos, pessoas que te admiram, enquanto pessoa e de artista que você é? Olha, eu digo assim, que isso vai passar, esse momento vai passar. Eu acho que de tudo a gente tem que tirar uma lição. Sim. E a gente tem que, dessa lição, né, fazer o que a gente puder fazer melhor. E escrever... Que nos afetam, de qualquer forma, nos afeta esses momentos. Sim, claro. Eu tenho observado que as pessoas não têm produzido muito, mas são esses momentos, são essas angústias, né, que a gente vive uma tensão tão grande, cada dia aumentando números de mortes, recordes de números de mortes aí, o caos nos arrodeando, né? Então, isso nos afeta a alma, que é onde está a nossa fonte de inspiração, não é isso? Exatamente. Então, isso nos afeta bastante. Mas, se isso nos afeta, o que a gente pode escrever sobre isso? Né? Tirar uma lição sobre isso, escrever sobre, escrever um texto, ou então escrever, como eu fiz agora, né? Escrever alguma coisa do meu passado, lembrei de algum fato do meu passado engraçado, escrevi. Né? Esses textos, como eu te disse, a prosa agora eu estou começando a escrever um pouco em prosa, então assim, comecei a pensar, carnaval de tal ano que eu brinquei, foi o que eu fiz naquele carnaval, né? Relembrar alguma coisa que eu não... Fazer um TBT literário, né? Exatamente, então a gente pode fazer isso, né? Fazer essa busca em nós mesmos. Porque o poeta vive também de nostalgia, né? É uma característica nossa. Exatamente. Essa nostalgia é até uma questão de inspiração pra gente. Exatamente. Se o momento agora tá tão difícil, a gente não consegue, a gente vai buscar em outra situação. Outras vivências, outros mundos. Acho que ler também nos ajuda, você vai ler, espairecer um pouquinho, sair dessa atmosfera que a gente só ouve essas notícias tristes, vai ler e a gente vai se inspirando e vai, de alguma forma, retomando isso. Mas até tudo isso passar, né, Rita? Exatamente. Mas é como eu te falei, eu acho que se a gente for observar a história da humanidade, né, como um todo, a gente vê que sempre nos momentos de crise a gente tem as melhores produções. Sim. Então a gente vê assim, por exemplo, no Brasil, a gente pensar no Brasil,
os anos da ditadura militar foram os anos que os músicos produziram mais. A gente tem cada música maravilhosa, né? Textos maravilhosos, romances, a poesia também ali muito forte. E depois, quando nos anos 90, a gente já tem, né? E já teve uma queda, assim, parece que aí as pessoas relaxam, se acomodam até chegar hoje, né? Aí hoje a gente está vivendo nova dinâmica da música. Uma outra crise que eu acho que a gente também acaba buscando, né? Para conseguir sobreviver a isso, a gente vai buscar na arte mesmo. Eu quero agradecer a você, as pessoas que mandaram as perguntas, né? Para o Carlos Exua, para o Conrado, para a Aldelina, Priscila, Antônio Santana. Hein? Antônio Santana, agradecer a eles, né, por essa participação também, e que a gente continue produzindo aí, tentando sobreviver a trilhar, né? Eu desejo toda a sorte do mundo para você e conte conosco, né? O que pudermos fazer. A gente tem que trilhar juntos mesmo, né? Porque com certeza. Já é difícil você alcançar as pessoas, né? Convencer as pessoas através de suas palavras, num país onde pouco se lê. Então, assim, você sozinho, aí que você não vai conseguir mesmo. Você precisa estar, né, junto. Exatamente. E assim, meus parabéns, sucesso do mundo para você, e continue pra você também, aí nessa Leandro, sua trajetória.